Bom dia, meu nome é Yuzuri e você está vendo Astrologia Tradicional. Astrologia tradicional é astrologia antes dos anos 60, antes dos modismos dos americanos e do Flower Power. Então a gente lida com a astrologia que vem desde os 2000 anos praticamente. A astrologia eletiva, no caso, é a escolha do melhor momento. Não é horóscopo. Não é saber se segunda-feira se você vai encontrar uma pessoa vestindo azul. E não é para peixes ou para Áries. É para ação. É para escolher o melhor momento para organizar sua semana. Ok? Então, alguns dias são melhores do que outros. E vamos ver então de 15 a 21 de fevereiro. A Lua, ela é o fator predominante nas eletivas e ela reinicia. Ela estava na lua nova, que geralmente agora virou lua boa, mas é uma lua maléfica. E já na segunda ela já reaparece, então está melhor. Sem entrar nos detalhes, na segunda e na terça nós temos os melhores dias, que nós temos a Lua em um bom sextil com planetas. Os sextis não são grande coisa, mas eles são em geral benéficos. Na quarta-feira a gente deve evitar para as coisas mais importantes. Daí sempre tem a coisa. E eu quero fazer. As pessoas têm essa definição de pegar o dia ruim e falar. E eu posso fazer. Se você não pode evitar a quarta, faça na quarta. Se você pode planejar a semana, você tenta segunda e terça. Quarta não é boa por causa da mudança de signo e porque também temos excesso de quadraturas. A quinta é ambígua porque tem o aspecto com Vênus é bom, a conjunção com Marte bem ruim, é difícil saber qual vai vencer. Na dúvida, evite, se não, vamos pela sorte. E na sexta, a Lua fica até 1 da tarde sem aspectos, o que é chamado popularmente de fora de curso e tomou um peso totalmente desproporcional. O que significa na prática é que as coisas continuam com mais inércia, elas continuam com a mesma velocidade e direção. Ou seja, para começar uma coisa do nada, ela tende a não ser muito positiva, mas mesmo assim ainda é muito melhor do que começar coisas com luas realmente aflitas. Depois da Zuma, ela vai para a normalidade, com a quadratura com o Sol, que também é um pouco ambígua, e um trígono com Saturno. As duas vão estar em efeito depois das 4 da tarde. Depois da Zuma. Depois das 4, Sol trígono com Saturno. Na dúvida, eu sugeriria depois da Zuma, se possível, depois das 4 da tarde. Mas se não puder, depois da Zuma é o melhor. E na sábado e domingo, para quem pode ou precisa fazer alguma coisa inicial nesse dia, a energia de inícios é mais limpa. Então, indo aqui um pouco no geral para cada dia. Na segunda-feira, nós temos então a Lua reaparecendo, ela está aqui bonita em Áries e ela vai fazer então, ela já separa logo de manhã cedo de Saturno e faz bons sextis com Mercúrio e Júpiter. Então a energia é no geral boa, com um tom alguma coisa de educação, sabedoria e Júpiter geralmente favorece todos os aspectos, então prosperidades, etc. A mansão lunar é conhecida por começar tratamentos médicos, plantar, cortar o cabelo. No geral, é uma mansão que dá dinamismo, ação, rapidez ou eliminação e cortar. Daí já nós vamos para terça-feira. Terça-feira nós temos a Lua ainda em Áries, já perto para o final, mas ela vai fazer aspecto antes com o Sol. Os aspectos com o Sol, apesar de ser um sextil que é mais fraco, aspectos positivos para a maior parte das coisas, favorece principalmente coisas como fama, trabalho, sucesso. Mas ela tem uma energia que é no geral positiva, a sincronização entre o rei e o primeiro-ministro. A mansão lunar em geral é boa para plantar, para viajar, ruim para coisas amorosas. Não temos muita informação, mas a energia geral ela é duradoura ou pública. Então, para coisas que você quer mais de curto prazo, não muito boa, isso para energia do cotidiano. E para as coisas de mais longo prazo, melhor. Na quarta-feira, veja que a Lua ela já foi aqui para Touro, ela está digna,
mas isso não importa muito para a gente, porque os aspectos são mais relevantes. Então, nós temos então uma quadratura direto com o maléfico Saturno e depois com Mercúrio retrógrado. Então, aqui você vê que tem uma distância de 3 graus, o que dá mais ou menos umas 6 horas, então ocupa quase todo o período de horário comercial, então não é muito positivo e além do mais, o Sol vai sair de signo. Aqui é um pouco ambíguo porque ele vai sair de seu exílio. Tem uma nota aqui de sair de algo ruim. Mas com a Lua também já aflita, não vale a pena testar. As coisas cotidianas que são feitas nesse dia podem ter um tom mais suave, mais hedonista, mais fútil, mas também, ou seja, agradável, mas que não tem muita seriedade, um pouco mais suave, mas é bom para vadiar um pouco. Na quinta-feira, nós temos então a Lua já aqui indo para Marte. As conjunções com maléficos raramente são boas, principalmente quando o maléfico está em exílio. Mas ele vai primeiro exílio. Bem, não vamos explicar porque a astrologia tradicional tem seus conceitos chaves. E aqui Marte, a Lua vai fazer outro aspecto antes de pegar com Marte, que é a recepção com uma quadratura com recepção a Vênus. Recepção é outro conceito importante em astrologia tradicional que não vale a pena explicar, mas ele suaviza. Mas como eu falei antes, é um pouco ambíguo saber o quanto que ele vai suavizar. Na prática, se possível, deixar para segunda e terça, se não, é um dia adequado, mas com possíveis surpresas, certo? As coisas cotidianas dadas pela mansão lunar dá um tom de equilíbrio, de que uma parte não é a mais favorecida que outra. Então, se você é o lado poderoso, pode não ser o melhor, mas se você é o lado mais fraco, pode ser bom para obter uma sensação de equilíbrio, de dinamismo ou de comunicação. E na sexta-feira, que é o último dia que vamos ver em detalhes, nós temos a Lua já passando por Marte. E como só usamos os planetas tradicionais para fazer os aspectos, nós ficamos então com a Lua fora de curso. Quando a pessoa usa todos os planetas e todos os corpos imaginários, incluindo corpos que nem existem fisicamente, a definição de sem aspecto fica totalmente arbitrária. Mas aqui só usamos os aspectos tradicionais e os planetas tradicionais. Então a Lua fica frequentemente sem aspecto, que é chamada de fora de curso. Uma Lua fora de curso, ela tem maior inércia ou não tem muita direção. Então até essas mais ou menos 6 horas, que dá até um pouco como 1 da tarde mais ou menos, tem essa coisa que não é muito para começos. Mas o cotidiano não altera muito, às vezes é até meio aleatório isso, às vezes é até bom para uma coisa como ir ao banco, etc, que surpreendentemente é como se ninguém pensasse em ir nessas horas. Nem sempre funciona, mas é uma das coisas que às vezes dá certo. Então, durante essas primeiras horas não vai ter nenhum efeito, e quando você passar para Gêmeos, ela vai passar primeiro para uma quadratura aqui com o Sol já em Peixes, e também vamos sentir o efeito de um trígono a Saturno que é positivo. Aqui a quadratura com o Sol é meio ambígua, é como a discordância, é uma relação que não é uma relação de oposição, mas uma relação de negociação ou discussão ou competição. Então não é sempre que você está discutindo que você está brigando, mas é sempre menos agradável. E daí, quando tiver essas duas, essa daqui passa rápido, passa até as 4 da tarde. Mas no geral, essas são as duas energias do dia. E o cotidiano, um pouco que também se sente, a mansão lunar tem uma tendência à rapidez. Então, é aquela coisa que, por um lado, é rápido, então coisas feitas e começadas nesse dia tem esse tom um pouco mais rápido, mas também falta um pouco de permanência. É um pouco a se saber. Isso daqui basicamente é a astrologia eletiva dessa semana e desejo a todos boa sorte e boa semana. Nós temos uma quadratura essa semana entre Vênus e Marte, então nas notícias costuma aparecer notícias a ver com temas de
pode ser de violência, porque Marte é um maléfico, e como ele também representa cortar, você frequentemente vê notícias como de divórcios e separações, ok? É, e também tem uma coisa bem específica que não vale a pena mencionar, chamada abertura dos portões, que em geral mostra semana de chuva. Só que obviamente não chove no mundo inteiro, então é um pouco difícil dizer em que partes vai cair. Mas só uma nota. E é isso. Boa semana para todos.